Olá, eu sou a professora Andréia e vou resolver com vocês os exercícios referentes à parte 2 da lista de inequações do primeiro grau. O nosso próximo exercício é resolver a inequação dupla menos 5 menor ou igual a 3x mais 4, que por sua vez é estritamente menor do que 7. Eu vou resolver essa inequação de maneira simultânea. Então, nós temos que o 4, que está aqui somando, eu vou passar para o outro lado das desigualdades, subtraindo. Então, nós teremos menos 4 menos 5, menor ou igual a 3x, que é menor do que menos 4 mais 7. Menos 4 com menos 5 dá menos 9. Menor ou igual a 3x, menos 4 com mais 7 dá 3. O 3 que está multiplicando, eu passo dividindo. Então, nós teremos menos 9 dividido por 3, menor ou igual a x, que é menor do que 3 dividido por 3. Menos 9 dividido por 3 dá menos 3, que é menor ou igual a x, 3 dividido por 3 dá 1. Antes de exibir o conjunto solução em notação de intervalo, vejamos a sua forma gráfica. Nós temos, então, o eixo real, nós temos menos 3 e nós temos o 1. Os valores de x que satisfazem a inequação estão entre menos 3 e 1. Observem que aqui a nossa desigualdade ela não é estrita. O x pode ser maior ou igual a 3, igual a menos 3. Então, aqui no menos 3, o nosso intervalo é fechado. Em compensação, o x ele é estritamente menor do que 1. Logo, em 1, o intervalo tem que ser aberto. Sendo assim, nosso conjunto solução é intervalo fechado de menos 3 até aberto em 1. Nosso próximo exercício é uma inequação modular. Então, antes de determinar a sua solução, vejamos, nós temos que módulo de 6x menos 7 tem que ser estritamente maior do que 10. Essa inequação modular, ela está no formato módulo de ax mais b maior do que c. Determinar o conjunto solução desta inequação modular é determinar os valores de x que satisfazem ax mais b maior do que c ou menos ax mais b maior do que c. No caso da nossa inequação, nós temos módulo de 6x menos 7 maior do que 10, e determinar o conjunto solução desta inequação é determinar os valores de x que satisfazem 6x menos 7 maior do que 10 ou menos 6x menos 7 maior do que 10. Eu vou resolver em separado cada uma dessas inequações. E para determinar o conjunto solução da inequação modular, eu faço a união da solução da primeira inequação com a solução da segunda inequação. Então, vamos resolver a primeira inequação. Nós temos 6x menos 7 maior do que 10. Passo 7 para o outro lado da desigualdade somando. Então, 6x tem que ser maior do que 7 mais 10. 6x tem que ser maior do que 17. Passo 6 dividindo. Então, x tem que ser maior do que 17 sextos. Conjunto solução da nossa primeira inequação vai de 17 sextos aberto, porque a nossa desigualdade é estrita, até mais infinito, porque o x tem que ser maior do que 17 sextos. Vamos agora resolver a nossa segunda inequação. Vou multiplicar essa inequação por menos 1, para a gente se livrar desse sinal de menos aqui na frente do 6x menos 7. Então, menos 1 vezes menos 6x menos 7 nos dá 6x menos 7. Menos 1 vezes 10 nos dá menos 10. Não esquecendo de sempre inverter o sinal da desigualdade. O 7 eu vou passar somando, então nós teremos 6x menor do que 7 menos 10, ou seja, 6x menor do que menos 3. O 6 eu passo dividindo, então nós temos que x tem que ser menor que menos 3 sextos.
Vou simplificar a minha fração, x tem que ser menor do que menos 1/2. Então, o conjunto solução da nossa segunda inequação é menos infinito até menos 1/2 aberto. Vamos ver agora como fica a solução da inequação modular, que é a união da solução 1 com a solução 2. Então, temos aqui a solução 1, temos aqui a solução 2 e vejamos como vai ser a solução 1 unida com a solução 2. A solução 1 vai de 17/6 aberto até mais infinito. A solução 2 vai de menos infinito até menos 1/2 aberto. A união das duas soluções vai ser a união desses dois pedacinhos. Então, nós teremos de menos infinito até menos 1/2 aberto, unido com 17/6 aberto até mais infinito. Em notação de intervalo, nosso conjunto solução vai ser de menos infinito até menos 1/2 aberto, que corresponde a este pedacinho aqui, união 17/6 aberto até mais infinito, que corresponde a este pedacinho aqui. Lembremos que o intervalo é aberto porque a nossa desigualdade ela é estrita. Para o nosso próximo exercício, nós temos que determinar o conjunto solução da inequação dupla 0 menor do que 3x mais 1, que é menor ou igual a 4x menos 6. Como x aparece em dois lados dessa desigualdade, não é aconselhável que a gente resolva essa inequação de forma simultânea. Então, nós vamos resolver cada uma dessas inequações em separado. Observem que nós devemos ter que 0 é menor do que 3x mais 1 e devemos ter que 3x mais 1 tem que ser menor ou igual a 4x menos 6. Como nós iremos proceder para resolver essa inequação? Eu vou resolver em separado a inequação 0 menor do que 3x mais 1, que eu vou chamar de 1, e vou resolver também a inequação 3x mais 1 menor ou igual a 4x menos 6, que eu vou chamar de 2. No final, como conjunto solução da inequação dupla, eu vou considerar a interseção da solução da inequação 1 com a inequação 2. Então, vejamos, vamos calcular então o conjunto solução da inequação 1. Nós temos que 0 tem que ser menor do que 3x mais 1. Vou passar o 1 para o outro lado da desigualdade com sinal de menos. Então, nós teremos que menos 1 mais 0 tem que ser menor do que 3x. Menos 1 mais 0 dá menos 1. O 3 que está multiplicando eu passo dividindo. Então, nós temos que menos 1/3 tem que ser menor do que x. Logo, o conjunto solução da inequação 1 é de menos 1/3 aberto até mais infinito aberto, certo? Aberto porque a desigualdade é estrita. Vamos agora determinar o conjunto solução da inequação 2. Nós temos que 3x mais 1 tem que ser menor ou igual a 4x menos 6. Vou isolar o x em um dos lados da desigualdade. O 3x que está aqui somando, eu passo para o lado direito com sinal de menos, e o menos 6 que está com sinal de menos, eu vou passar para o lado esquerdo com sinal de mais. Nós teremos então 6 mais 1 menor ou igual a 4x menos 3x. 6 mais 1 dá 7. 4x menos 3x dá x. Então, o conjunto solução da inequação 2 consiste de todos os valores de x que são maiores ou iguais a 7. Então, meu intervalo vai de 7 fechado, porque aqui o x pode ser 7, né? Nós temos maior ou igual, até mais infinito. Como solução da inequação dupla, eu tenho que considerar a solução, a interseção entre a solução S1 e a solução S2. Então, vejamos como vai ser essa interseção. Nós temos a solução S1 e nós temos a solução S2. Vejamos quem é a interseção de S1 com S2. A solução S1
vai de menos 1/3 aberto até mais infinito. Esse pedaço aqui da reta. A solução 2 vai de menos 7 fechado até mais infinito. O que vai ser a interseção de S1 com S2? Vai ser o que tem em comum entre as duas soluções. O que tem em comum entre as duas soluções? Esse pedaço de 7 até mais infinito. Essa é a interseção entre as duas soluções. Logo, em notação de intervalo, o conjunto de solução da inequação dupla vai ser intervalo fechado no 7 até mais infinito. Nosso próximo exercício consiste em determinar o conjunto de solução da inequação modular, módulo de 5 menos 2x maior ou igual a 7. Observem que essa inequação modular ela está no seguinte formato: módulo de ax mais b maior ou igual a c. E determinar o conjunto de solução desta inequação modular é determinar os valores de x que satisfazem ax mais b maior ou igual a c ou menos ax mais b maior ou igual a c. No caso do nosso exercício, nós temos 5 menos 2x, módulo, maior ou igual a 7. Então, nós devemos determinar os valores de x que satisfazem 5 menos 2x maior ou igual a 7 ou menos 5 menos 2x maior ou igual a 7. Como conjunto de solução da inequação modular, eu vou considerar o conjunto de solução da primeira inequação, o conjunto de solução da segunda inequação e vou fazer a união desses dois conjuntos. Então, primeiramente, vamos determinar quem vai ser o conjunto de solução desta primeira inequação, 5 menos 2x maior ou igual a 7. O 5 que está somando eu passo diminuindo, então nós teremos menos 2x maior ou igual a menos 5 mais 7. Ou seja, menos 2x maior ou igual a 2. Vou multiplicar a inequação por menos 1. Menos 2x vezes menos 1 dá 2x. 2 vezes menos 1 dá menos 2. E a desigualdade tem que inverter, porque eu estou multiplicando por um número negativo. O 2 que está multiplicando, eu passo dividindo. Então, x tem que ser menor ou igual a menos 2 dividido por 2, que dá 1. Logo, o conjunto de solução da primeira inequação consiste de todos os valores de x que são menores ou iguais a menos 1. Ou seja, menos infinito até menos 1 fechado. Fechado porque o x pode ser 1. Agora, vamos determinar o conjunto de solução da segunda inequação. Antes de calcular, de fato aqui a segunda inequação, eu vou multiplicá-la por menos 1, para me livrar desse sinal de menos aqui na frente do 5 menos 2x. Então, menos 1 vezes menos 5 menos 2x vai nos dar 5 menos 2x. Menos 1 vezes 7, menos 7. Não esquecendo que quando a gente multiplica por um número negativo, a nossa desigualdade inverte. Logo, nós temos menos 2x menor ou igual a menos 5 menos 7, ou seja, menos 2x menor ou igual a menos 12. Vou multiplicar novamente por menos 1, então nós teremos 2x, que é menos 1 vezes menos 2x, menos 1 vezes menos 12 vai nos dar 12, e nós temos que inverter a desigualdade. O 2 que está multiplicando o x eu passo dividindo, então nós temos que x tem que ser maior ou igual a 12 dividido por 2, que é 6. Então, o conjunto de solução da nossa segunda inequação é o intervalo fechado de 6 até mais infinito, porque o x tem que ser maior ou igual a 6. Agora, vamos ver a união, quem vai ser a união da solução da inequação 1 com a solução da inequação 2. Então, a inequação 1 tem como solução o intervalo de menos infinito até menos 1 fechado. A inequação 2 tem como solução o intervalo fechado de 6 até
mais infinito. A união da solução 1 com a solução 2 vai ser o intervalo de menos infinito até menos 1 fechado, união com 6 até mais infinito, porque a união a gente vai pegar os dois pedacinhos, né? Em notação de intervalo, o conjunto solução, então, da minha inequação modular vai ser de menos infinito a menos 1, fechado, que corresponde a este pedaço aqui, união 6 fechado até mais infinito, que corresponde a este pedaço aqui. Nosso próximo exercício é determinar o conjunto solução da inequação dupla, menos 6, estritamente menor do que 3x mais 3, que é menor ou igual a 3. Essa inequação eu vou resolver de maneira simultânea. Então, nós temos que o 3, que está somando, eu vou passar para ambos lados das desigualdades, diminuindo. Então, nós teremos menos 3, menos 6, estritamente menor do que 3x, que por sua vez é menor ou igual a menos 3 mais 3. Menos 3 com menos 6, menos 9, que é estritamente menor do que 3x, que é menor ou igual a menos 3 mais 3, 0. Agora o 3, que está multiplicando, eu passo dividindo. Então, nós temos menos 9 dividido por 3, que tem que ser estritamente menor do que x, que tem que ser menor ou igual a 0 dividido por 3. Menos 9 dividido por 3 nos dá menos 3. Então, menos 3 é menor do que x, que é menor ou igual a 0 dividido por 3, que é 0. Antes de exibir essa solução em notação de intervalo, vejamos a sua forma gráfica. Então, nós temos o eixo real, nós temos o menos 3 e nós temos o 0. O conjunto solução da inequação consiste de todos os valores de x que estão entre menos 3 e 0. Observem que o x ele é estritamente maior do que menos 3. Então, em menos 3, o meu intervalo é aberto. Em compensação, o x pode ser menor ou igual a 0. Então, em 0, o meu intervalo é fechado. Em notação de intervalo, o conjunto solução dessa inequação é intervalo aberto de menos 3 até fechado no 0. Nosso próximo exercício consiste em exibir o conjunto solução da inequação modular módulo de x menos 4 menor ou igual a 16. Essa inequação modular ela está no formato módulo de ax mais b menor ou igual a c. Nós conseguimos, através da definição de módulo, transformar essa inequação modular na inequação dupla, menos c menor ou igual a x mais b, que é menor ou igual a c. No caso do nosso exercício, nós temos módulo de x menos 4 menor ou igual a 16. Logo, menos 16 tem que ser menor ou igual a x menos 4, que por sua vez é menor ou igual a 16. Vou resolver essa inequação de maneira simultânea. Então, o 4 que está diminuindo, eu passo somando. Logo, nós teremos 4 menos 16 menor ou igual a x, que é menor ou igual a 4 mais 16. 4 menos 16 nos dá menos 12. Menos 12 tem que ser menor ou igual a x. 4 mais 16 nos dá 20. Como fica essa solução em forma gráfica? Nós temos, então, o menos 12, nós temos o 20, e o conjunto solução da minha inequação consiste de todos os valores de x que estão entre menos 12 e 20, inclusive o menos 12 e o 20, porque a nossa desigualdade ela é menor ou igual, né? O x pode ser menor, o x pode ser maior ou igual a menos 12 e pode ser menor ou igual a 20. Em notação de intervalo, né? Intervalo fechado no menos 12 até fechado no 20. Nosso próximo exercício consiste em determinar os valores de x que satisfazem a inequação dupla. 1 estritamente menor do que x menos 2, estritamente menor do que 6 menos x.
Observem que não é aconselhável resolver essa inequação dupla de maneira simultânea, uma vez que o x está aparecendo em dois lados da desigualdade. Então, nós vamos resolver essa inequação dupla, resolvendo cada inequação em separado. Observem que o x tem que satisfazer 1 menor do que x menos 2. E o x também tem que satisfazer x menos 2 menor do que 6 menos x. Como nós vamos proceder para resolver esse tipo de inequação? Eu vou chamar cada uma das inequações de 1 e 2. Vou resolvê-las em separado. Vou tomar como solução da inequação dupla a interseção entre a solução da inequação 1 e a solução da inequação 2. Então, vamos resolver a inequação 1. A inequação 1 é 1 menor do que x menos 2. O 2 que está diminuindo, eu passo para o outro lado somando. Então, nós teremos 2 mais 1 menor do que x, ou seja, 3 menor do que x. Logo, o conjunto solução da inequação 1 consiste de todos os valores de x que são maiores do que 3. Então, intervalo aberto do 3 até mais infinito. Vamos agora resolver a inequação 2. A inequação 2 é x menos 2 menor do que 6 menos x. O x que está aqui diminuindo, eu vou passar para o outro lado somando. E o menos 2 eu vou passar para o lado direito somando também. Então, nós teremos x mais x menor do que 6 mais 2. X mais x dá 2x. 6 mais 2 dá 8. Logo, x tem que ser menor do que 8 dividido por 2, que é 4. Então, o conjunto solução da inequação 2 são todos os valores de x menores do que 4, ou seja, de menos infinito até 4 aberto. Agora, vamos fazer a interseção das duas soluções. Nós temos, então, a solução 1, nós temos a solução 2. Vejamos quem vai ser a solução 1 em interseção com a solução 2. A solução 1 é do intervalo aberto 3 até mais infinito. A solução 2 é de menos infinito até intervalo aberto no 4. O que nós temos em comum entre a solução 1 e a solução 2? Bom, o que nós temos em comum é esse pedaço aqui, que vai do intervalo aberto do 3 até 4. Então, é aqui a nossa interseção. Logo, o conjunto solução da nossa inequação em notação de intervalo é intervalo aberto no 3 até 4 aberto também. No nosso próximo exercício, nós temos que determinar todos os valores de x que satisfazem x menos 7 maior ou igual a menos 5 ou x menos 7 menor ou igual a menos 6. Observem que aqui nós temos duas inequações. Eu vou chamar a primeira de 1 e a segunda de 2. A solução para esse problema são todos os valores de x que satisfazem 1 ou 2. Então, para a gente resolver este problema, nós vamos primeiramente calcular os valores de x que satisfazem a inequação 1, depois calculamos os valores de x que satisfazem a inequação 2, e como no nosso problema o x tem que satisfazer 1 ou 2, nós tomamos como solução a união entre a solução da inequação 1 com a inequação 2. Então, primeiramente, vamos calcular os valores de x que satisfazem a inequação 1. Nós temos que x menos 7 tem que ser maior ou igual a menos 5. Ou seja, x tem que ser maior ou igual a 7 menos 5. 7 menos 5, 2. Então, o conjunto solução da nossa inequação 1 consiste do intervalo 2 fechado até mais infinito. O intervalo é fechado em 2 porque x pode ser maior ou igual a 2. Vamos agora calcular o conjunto solução da inequação 2. Nós temos que x menos 7 tem que ser menor ou igual a menos 6. Ou seja, x tem que ser menor ou igual a 7 menos 6. 7 menos 6, 1. O conjunto solução, então, da inequação 2 é o intervalo
menos infinito até 1 fechado. Fechado no 1, porque nós temos que x pode ser menor ou igual a 1. Vamos agora considerar a união entre essas duas soluções. Então, nós temos a solução 1, a solução 2, e vejamos quem será solução 1 unido com solução 2. A solução 1 consiste do intervalo fechado de 2 até mais infinito. A solução 2 consiste de menos infinito até fechado no 1. A união entre essas duas soluções vai ser esses dois pedaços. Então, a união vai ser de menos infinito até fechado no 1 com 2 até mais infinito, fechado no 2 também. Em notação de intervalo, a solução para esse problema vai ser de menos infinito até 1 fechado, que corresponde a este pedaço da reta, união fechada em 2 mais infinito, que corresponde ao outro pedaço. No nosso próximo exercício, nós temos que determinar os valores de x que satisfazem x menor do que 6x menos 10 ou x maior ou igual a 2x mais 5. Então, aqui nós temos novamente duas inequações. Eu vou chamar a primeira de 1 e a segunda de 2. Nós vamos calcular separadamente a solução da inequação 1 e da inequação 2. E nós vamos tomar como solução do nosso problema a união entre essas duas soluções. Então, vamos calcular a solução da inequação 1. Nós temos que x tem que ser menor do que 6x menos 10. Eu vou isolar o x em um dos lados da nossa desigualdade. Então, vou isolar o x do lado direito. O menos 10, que está diminuindo, eu passo para o lado esquerdo somando. Então, nós teremos que 10 é menor do que 6x menos x. 6x menos x nos dá 5x. Passo 5 dividindo. Então, nós temos que 10 dividido por 5 tem que ser menor do que x, ou seja, 2 é menor do que x. Sendo assim, o conjunto solução da primeira inequação é intervalo aberto em 2 até mais infinito. Vamos agora calcular o conjunto solução da inequação 2. Nós temos que x tem que ser maior ou igual a 2x mais 5. Vou isolar o x em um dos lados da minha desigualdade. O 5 que está aqui somando, eu passo para o outro lado diminuindo. Então, nós teremos menos 5 maior ou igual a 2x menos x. Passei esse x aqui para o lado direito. Então, menos 5 maior ou igual a 2x menos x nos dá x. Sendo assim, o conjunto solução da inequação 2 consiste de todos os valores de x que são menores ou iguais a menos 5. Ou seja, de menos infinito até menos 5, fechado. Vamos agora ver quem vai ser a união entre essas duas soluções. Então, nós temos a solução 1, nós temos a solução 2 e vamos calcular quem que vai ser S1 união com S2. A solução 1 é do intervalo aberto em 2 até mais infinito. A solução 2 é de menos infinito até menos 5, fechado. Logo, S1 união com S2 vai ser composta por esses dois pedacinhos da reta. Então, nós teremos de menos infinito até menos 5 fechado, união 2 até mais infinito. No 2, aberto. Em notação de intervalo, a solução do nosso problema é de menos infinito a menos 5 fechado, que corresponde a este pedaço da reta, união 2 aberto até mais infinito. No nosso próximo exercício, temos que encontrar os valores de x que satisfazem 2x menos 1 maior do que 1 ou x mais 3 menor do que 4. Novamente, nós temos duas inequações. Vou chamar a primeira inequação de 1 e a segunda inequação de 2.
Percebam que x tem que satisfazer a inequação 1 ou satisfazer a inequação 2. Eu vou resolver cada uma delas separadamente e tomar como solução do meu problema a união entre a solução da inequação 1 com a solução da inequação 2. Então, vamos calcular a solução da inequação 1. Nós temos que 2x menos 1 tem que ser maior do que 1. Ou seja, 2x tem que ser maior do que 1 mais 1. Sendo assim, nós teremos que 2x tem que ser maior do que 2, ou seja, x tem que ser maior do que 2 dividido por 2, que é 1. Então, o conjunto solução da inequação 1 vai de aberto no 1 até mais infinito. Aberto no 1 porque a minha desigualdade é estrita. E x tem que ser maior do que 1. Vamos calcular agora a solução da nossa inequação 2. Nós temos que x mais 3 tem que ser menor do que 4. Ou seja, x tem que ser menor do que 4 menos 3. X tem que ser menor do que 1. Então, o conjunto solução da nossa segunda inequação vai de menos infinito até 1 aberto, porque a nossa desigualdade também é estrita. Vamos ver agora quem é a união entre essas duas soluções. Então, nós temos a solução 1, que vai de 1 até mais infinito, aberto no 1. Nós temos a solução 2, que vai de menos infinito até 1 aberto. Então, quem vai ser S1 união com S2? Vai ser todo o eixo real, exceto o 1. Essa é a nossa solução, que é o que tem, né? S1 união com S2 vai ser esse pedacinho unido com este pedacinho aqui. Em notação de intervalo, nós temos de menos infinito até 1 aberto, união 1 aberto até mais infinito. No nosso próximo exercício, nós devemos determinar o conjunto solução de 1 menor ou igual a menos 2x mais 1, que por sua vez é estritamente menor do que 3. Aqui nós temos uma inequação dupla que eu vou resolver de maneira simultânea. Então, o 1, que está aqui somando, eu vou passar para ambos lados da desigualdade com sinal de menos. Então, nós teremos menos 1 mais 1 menor ou igual a menos 2x, que é estritamente menor do que menos 1 mais 3. Menos 1 mais 1, 0. Menor ou igual a menos 2x. Menos 1 mais 3, 2. Vou multiplicar agora a inequação por menos 1, por causa desse menos 2x aqui. Quando eu multiplico por menos 1, 0 vezes menos 1 dá 0. Menos 2x vezes menos 1 dá 2x. E 2 vezes menos 1 dá menos 2. Lembrando que quando a gente multiplica por um número negativo, as nossas desigualdades, elas invertem. O 2 que está multiplicando, eu passo dividindo. Então, nós teremos 0 dividido por 2, maior ou igual a x, que é maior do que menos 2 dividido por 2. 0 dividido por 2 dá 0. Maior ou igual a x, que por sua vez é maior do que menos 2 dividido por 2, que dá menos 1. Vamos então enxergar de forma gráfica a solução dessa inequação dupla. Nós temos então no eixo real o menos 1 e o 0. Os valores de x que satisfazem essa inequação estão entre menos 1 e 0. Eles são estritamente maiores do que menos 1, então no menos 1 meu intervalo é aberto. Em compensação, são menores ou iguais a 0, então no 0 o meu intervalo é fechado. Em notação de intervalo, conforme nos pede o exercício, nós temos que o nosso conjunto solução é de intervalo aberto em menos 1 até 0, fechado. No próximo exercício, nós devemos determinar o conjunto solução de x mais 3 estritamente menor do que 6x menos 10. Eu vou isolar o x em um dos lados da desigualdade. O x que está aqui com sinal de mais, eu passo para o outro lado, diminuindo. E o 10, que está somando, né, eu passo para o lado esquerdo, diminuindo também. Então, nós teremos
menos 10 mais 3, estritamente menor do que 6x menos x. Menos 10 mais 3 nos dá menos 7. 6x menos x nos dá 5x. O 5 que está multiplicando eu passo dividindo, então nós teremos menos 7 quintos menor do que x. Vamos enxergar então a solução do nosso problema de forma gráfica. Nós temos o eixo real e nós temos menos 7 quintos. Os valores de x que satisfazem a inequação são maiores do que menos 7 quintos. A nossa desigualdade ela é estrita, então em menos 7 quintos o nosso intervalo é aberto. Em notação de intervalo, o nosso resultado fica intervalo aberto de menos 7 quintos até mais infinito. Nosso próximo exercício consiste em determinar o conjunto solução da inequação modular módulo de 2x menos 3 maior do que 4. Essa inequação ela está no formato módulo de ax mais b maior do que c. Lembremos, que encontrar o conjunto solução desta inequação modular é determinar os valores de x que satisfazem ax mais b maior do que c ou menos ax mais b maior do que c. No caso do nosso exercício, nós temos módulo de 2x menos 3 maior do que 4, ou seja, nós vamos encontrar os valores de x que satisfazem 2x menos 3 maior do que 4 ou menos 2x menos 3 maior que 4. Eu vou resolver separadamente cada uma destas inequações e vou tomar como solução da nossa inequação modular a união entre a solução da inequação 1 e a solução da inequação 2. Então, vamos calcular a inequação 1, a solução da inequação 1. Nós temos que 2x menos 3 é maior do que 4, ou seja, 2x é maior do que 3 mais 4, 2x é maior do que 7, x tem que ser maior do que 7 meios. Então, o conjunto solução da nossa inequação 1 é intervalo aberto de 7 meios até mais infinito. Vamos agora encontrar a solução da inequação 2. Antes, eu vou multiplicar a inequação 2 por menos 1. Então, menos 1 que multiplica menos 2x menos 3 fica 2x menos 3. 4 vezes menos 1, menos 4. E a nossa desigualdade, ela inverte. Aqui, então, nós ficamos com 2x menor do que 3 menos 4, 2x menor que menos 1, ou seja, x menor que menos 1 meio. Então, o conjunto solução da nossa inequação 2 vai ser de menos infinito até menos 1 meio. Vamos agora ver quem vai ser a união da solução 1 com a solução 2. Então, nós temos a solução 1, nós temos a solução 2 e vejamos quem é S1 união S2. Então, a solução 1 é um intervalo aberto de 7 meios até mais infinito. A solução 2 é de menos infinito até menos 1 meio aberto. Logo, a solução 1 unida com a solução 2 vai consistir desses dois pedaços da reta. Então, nós teremos de menos infinito até menos 1 meio aberto, unido com 7 meios até mais infinito aberto em 7 meios também. Em notação de intervalo, a nossa solução fica de menos infinito até menos 1 meio aberto, união aberta em 7 meios até mais infinito. No nosso próximo exercício, nós temos novamente uma inequação dupla. Esta inequação dupla ela não pode ser resolvida simultaneamente, uma vez que o x está aparecendo aqui em ambos os lados das desigualdades. Então, eu vou chamar a primeira inequação de 1, vou chamar a segunda inequação de 2 e vou resolvê-las em separado. Observem que nós devemos ter que 2 é menor que 5x mais 3 e também devemos ter que 5x mais 3 é menor ou igual a 8x menos 12. Sendo assim, eu vou calcular as soluções de 1, a solução da inequação 2
E como solução do meu problema, eu vou tomar a interseção entre essas duas soluções. Então, vamos calcular o 1, né? 2 menor do que 5x mais 3. Aqui nós temos, então, que menos 3 mais 2 é menor do que 5x, ou seja, menos 1 é menor do que 5x, menos 1/5 é menor do que x. Então, o conjunto solução da inequação 1 vai ser intervalo aberto, menos 1/5 até mais infinito. Vamos agora calcular o conjunto solução da inequação 2. Nós temos que 5x mais 3 tem que ser menor ou igual a 8x menos 12. Então, 3 mais 12 tem que ser menor ou igual a 8x menos 5x. Observem que o 12 eu passei para o lado esquerdo da desigualdade e o 5x eu passei para o lado direito. 3 mais 12, 15. 8x menos 5x, 3x. Então, nós teremos 15 dividido por 3 menor ou igual a x, então nós temos que x tem que ser maior ou igual a 5. O conjunto solução da nossa inequação 2 vai ser fechado em 5 até mais infinito. Vamos agora ver quem vai ser a interseção entre essas duas soluções. Então, nós temos a solução 1, nós temos a solução 2 e vamos ver quem é a solução 1 interseção com a solução 2. Na solução 1, nós temos o intervalo aberto de menos 1/5 até mais infinito. Na solução 2, nós temos intervalo fechado de 5 até mais infinito. O que nós temos em comum entre a solução 1 e a solução 2? É esse pedaço, né? De 5 até mais infinito. Então, a interseção entre as duas soluções é intervalo fechado, 5 até mais infinito. A resposta do nosso problema em notação de intervalo fica, então, intervalo fechado em 5 até mais infinito. Nosso próximo exercício consiste em determinar o conjunto solução da inequação modular módulo de 2x menos 3 menor ou igual a 5. Observem que essa inequação modular ela está no formato módulo de ax mais b menor ou igual a c. Lembremos que através da definição de módulo, nós conseguimos reescrever essa inequação como uma inequação dupla, dada por menos c menor ou igual a ax mais b, que é menor ou igual a c. No caso do nosso exercício, nós temos módulo de 2x menos 3 menor ou igual a 5, que fica menos 5 menor ou igual a 2x menos 3, que é menor ou igual a 5. Agora, essa inequação dupla, eu vou resolvê-la de maneira simultânea. Então, nós temos 3 menos 5 menor ou igual a 2x, que por sua vez é menor ou igual a 3 mais 5. 3 menos 5, menos 2, menor ou igual a 2x, que é menor ou igual a 8. Vou passar o 2 dividindo, então nós temos menos 2 dividido por 2, menor ou igual a x, que é menor ou igual a 8 dividido por 2, ou seja, menos 1 é menor ou igual a x, que é menor ou igual a 4. Vamos ver como fica a solução da nossa inequação de forma gráfica. Então, nós temos o eixo real, nós temos o menos 1, o 4, e a nossa solução são todos os valores de x que estão entre menos 1 e 4, inclusive o menos 1 e o 4, porque nós temos o menor ou igual. Em notação de intervalo, a nossa solução fica intervalo fechado de menos 1 até 4.